Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de hardware. E nesta aula vamos falar sobre componentes do computador. Bem, vamos dar uma geral, é uma aula introdutória, vamos fazer um panorama de todos os principais componentes do computador que você pode encontrar no computador. Então vamos lá, fique até o final porque são vários dispositivos que você pode. Muitas vezes você desconhece e pode resolver muitos problemas seus. Então vamos lá para a aula. O primeiro dispositivo que vamos falar é o gabinete. O gabinete, ele muitas vezes é chamado de CPU. Então, só para começar, nunca devemos chamar de CPU. CPU é um pequeno componente do computador que vamos ver mais à frente. Então, o gabinete é a caixa, né, protetora dos componentes. Então, o que nós chamamos de componentes? Aqueles dispositivos que estão dentro do computador, que o gabinete protege. Vamos lá conhecer mais. Vamos para a fonte, falar um pouco da fonte. A fonte do computador é fundamental. Então, muitas vezes, quem monta o computador não dimensiona bem e ela sobreaquece e dá diversos problemas. Então, qual o papel da fonte no computador? Ela recebe a tensão 220 ou 110 volts, ou seja, recebe uma tensão alternada e ela passa para contínua, que ela vai pelos fios, né, nesses fios coloridos, onde cada um tem uma cor determinada. Uma questão importante é a fonte do notebook, dos notebooks, como você pode ver aí na foto. Essa fonte, ela normalmente já é estabilizada. Então, um equipamento que hoje está um pouco em desuso, mas que você pode encontrar no gabinete ou até no notebook, é um leitor gravador de CD, DVD e Blu-ray. Então, o mais comum que você vai encontrar é CD e DVD. O Blu-ray não foi tão difundido assim, principalmente pelo preço. Mas está aí só principalmente para conhecimento o drive de DVD. Também aí, historicamente, né, eu coloquei aí o disquete, que é basicamente você não encontra mais nos computadores, mas que teve sua época, teve sua utilidade, embora desse muito problema. Mas você pode encontrar um drive de disquete ainda no computador. Então eu coloquei aí mais por curiosidade ou historicidade, para você conhecer. Vamos falar agora da memória RAM. A memória RAM, ela trabalha juntamente com o processador. Ela trabalha muito próximo do processador, que ainda vamos falar, mas basicamente é um armazenamento temporário. Então, a memória RAM, ela é necessária para abrir os programas. Vou gravar, vou deixar disponível uma aula específica sobre memória RAM. Hoje é para conhecermos esse dispositivo. O processador. Esse finalmente é a chamada CPU, ou Central Única de Processamento, e ela realmente é o que chamam, né, de cérebro, é o responsável pelas ações do computador. Então, os cálculos são realizados no processador. Uma questão muito importante, uma curiosidade, é que muita gente atribui a velocidade do computador ao processador. O processador é um componente importante da velocidade do computador, mas não é tão determinante assim. Então, se você quer saber mais sobre isso, acompanhe as próximas aulas. Bem, antigamente os pinos ficavam no processador. Hoje em dia, os pinos de contato ficam na placa-mãe, os processadores mais modernos. Então, como vemos aí, nós temos um processador sem pinos e um socket, que é o local onde colocamos o processador, com os pinos. Muito cuidado, porque você pode, sem querer, empinar, né, no movimento do trabalhando, né, limpando, etc. Você pode empinar esses pinos e é muito difícil de desempenar. Então, disco rígido. Bem, o famoso HD é responsável pelo armazenamento permanente
de dados no computador. Então, enquanto a memória RAM era um armazenamento mais temporário, o disco rígido é um armazenamento mais permanente. Ele fica lá normalmente, mesmo você desligando o computador. A memória RAM desligou o computador, o conteúdo dela é apagado. Então, o disco rígido normalmente ele só tem seus dados apagados quando você realmente vai lá e força para apagar. Você dá um comando de apagar. Hoje em dia, nós temos HDs de discos, como vocês estão vendo aí, magnéticos, e temos também discos sólidos, que vou também fazer uma aula basicamente só de HD e vamos detalhar bem mais sobre esse dispositivo tão importante para o computador. A placa-mãe. Ela é um componente muito importante para o computador, mas muitas vezes as pessoas dão muito valor a ela. Então, a placa-mãe ela é importante, mas os outros componentes, como foram citados hoje, também são tão importantes quanto a placa-mãe. Você deve levar em consideração todos esses componentes principais na hora de dimensionar ou escolher um computador. Então, fica aí a dica. Placa de vídeo. Uma das questões muito importantes que você tem hoje é que as placas-mãe elas já vêm com a placa de vídeo. A maioria das placas-mãe já vem com a placa de vídeo, mas ela é de baixo desempenho. Mas se você quer ter um desempenho mais alto no seu computador, principalmente para jogos, você deve considerar colocar uma placa de vídeo no seu computador. Dizemos off-board, ou seja, à parte. Placa de som. Se você quer uma melhor qualidade no seu som, também você pode optar por uma placa de som. Um detalhe, se o seu som que vem normalmente na placa-mãe deu algum problema, você pode consultar um técnico e ele testar uma placa de som para o seu computador. Então você não fica sem som. Se por acaso o som der algum problema, você pode comprar uma placa extra, ou se você quiser uma maior qualidade. Também tem algumas placas de som USB, mas vocês têm que ter cuidado, porque dependendo da qualidade pode dar muito problema. Placa de rede. Embora muitos computadores já venham com a placa de rede, principalmente integrados na placa-mãe, nada impede de você querer ou precisar de colocar uma nova placa de rede, uma placa de rede a mais no seu computador. Então você tem essa opção. São placas bem baratas e você pode encontrar com facilidade nas lojas de informática. Placa de rede sem fio. Você que tem um desktop e ele está ligado por cabos com o seu roteador, às vezes você não pode deslocar o seu computador por causa do fio que é curto, ou ainda, muitas vezes, o cabo está passando pela sua casa, deixando a estética ruim. Então, o cabo está lá aparecendo, aparente. Então, você pode adquirir uma placa dessa, sem fio, e você liga diretamente no seu roteador, sem precisar do fio. E ainda, se você não quer abrir seu computador, você pode procurar um adaptador Wi-Fi, USB Wi-Fi. Então, esse tipo de adaptador, ele permite que seu computador acesse a rede Wi-Fi sem precisar de cabos. Um detalhe é que normalmente o desempenho desses adaptadores é bem mais baixo que a placa de rede sem fio. Um aspecto importante, que numa aula de redes vai ser bem mais detalhado, mas é o endereço MAC. O que acontece? Imagina numa sala de aula, todos os alunos se chamam João. Então, quando a professora disser João, todo mundo vai olhar, então vai ser muito difícil identificar. Se a gente sabe que para se comunicar cada um tem que ter seu nome, na internet não pode ser diferente. Então, cada computador na internet, para se conectar na rede mundial de computadores, ele deve ter uma identificação única. Então, cada placa de rede é garantido que ela tenha uma identificação única. Esse é chamado endereço MAC. Então, vale lembrar, né, que para se comunicar na internet, cada placa vai ter seu endereço único.
No mundo, não há duas placas de rede com o mesmo endereço. Então, só aí a título de curiosidade. Uma plaquinha histórica. Então, quem viveu aí a década de 90, os primórdios da internet, conheceu essa placa. E tinha computador, né? Conheceu essa placa. É a placa de fax modem. Então, ela era utilizada para internet discada. Então, você usava a linha de telefone. Hoje é muito difícil você encontrar uma dessa, né? Ou alguém que conecte a internet discada, mas fica aí a título de curiosidade. Placa de captura. Com esta placa, é possível você captar imagem de TV para seu computador. Então, você pode assistir, né, a transmissão no seu computador e ainda gravar, né, a programação para você no seu computador. Uma questão aí é que cada vez menos as pessoas têm assistido TV. E também a maioria dos monitores, muitos monitores você vê monitores TVs, que ele mesmo já tem uma entrada para TV. Mas a grande vantagem da placa de captura é que com ela você pode gravar no seu computador a programação da TV que você recebe, da transmissão da TV que você recebe. Speaker. O speaker é um componente que você vai encontrar muitas vezes integrado na placa-mãe ou não. Ou esse dispositivo como vocês estão vendo aí. Então, basicamente, o speaker é responsável por lhe dar informações importantes no seu computador. Então, assim que você liga o computador, muitas vezes você escuta um bip. Então, esse bip já está indicando que está tudo bem com o seu computador. Se der algum problema, você vai escutar, e a placa-mãe estiver respondendo bem, você vai escutar vários bips dependendo do problema. Ela vai dar bips diferenciados. Cooler. O cooler ele é responsável pelo resfriamento do processador. Então, ele é formado de duas partes que nós vamos falar agora nos próximos slides. Primeira parte do cooler é o dissipador de calor. Note que ele possui uns chanfros, ou seja, essas divisórias no seu formato. Para que isso? Isso é proposital. Para ter uma maior superfície de contato para a troca de calor, ele é todo chanfrado, né? Tem todas essas divisórias. Então, graças a ele, nós temos uma maior troca de calor. Nós temos muitos dissipadores de calor nas placas-mãe. Você pode encontrar vários dissipadores de calor. Então, só a título de curiosidade, que hoje não se popularizou muito foram os coolers a água, ou seja, o water cooler. Numa época que os processadores esquentavam muito, e muitos queriam fazer overclock, ou seja, aumentar mais do limite do processador, de puxar mais do que ele foi projetado para desempenhar, muita gente instalou esse tipo de dispositivo, que foi esses water cooler. Ele é refrigerado realmente a água, funciona parecido com um radiador, como um radiador de carro. Mas, além do preço, né, ser bem mais alto, tem essa questão de que, graças ao paralelismo dos processadores, ou seja, muitos núcleos, nós conseguimos reduzir significativamente a temperatura dos processadores. Então, terminou que hoje a gente não precisa tanto desse tipo de dispositivo. Exaustor. Mais um equipamento que era muito usado e hoje já não tem tanta necessidade, mas em PCs gamers. O exaustor é responsável para melhorar a circulação de ar no gabinete, mas muito cuidado, se ele não for dimensionado de maneira correta, pode prejudicar seu computador. Então, o ideal é chamar um técnico para fazer um projeto para dimensionar esse exaustor. Então foi isso, pessoal. Veja a gama de componentes que nós podemos utilizar no gabinete. Espero que vocês tenham gostado. Devo fazer vídeos sobre processador, memória, disco rígido, placa-mãe e gabinete. Então, acompanhe as próximas aulas. Até a próxima!